José, e nesses minutos que estaremos juntos, eu quero falar um pouquinho sobre o futuro e o que a gente precisa aprender sobre o futuro para poder se adaptar a ele, né? E para iniciar, eu escolhi uma frase que eu acho que resume muito bem a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa tarde. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. E o caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Não conheço frase melhor para poder ilustrar a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nessa tarde, tá? O futuro realmente é um lugar, de acordo com os meus estudos, muito interessante, muito legal. Mas ele tem um preço. E esse preço nada mais é do que a gente participar dessa construção. É a gente se interessar pelas transformações que estão acontecendo e assumir a nossa responsabilidade nesse processo, tá? Como vocês viram no início, eu sou educador e humanólogo, né? Na verdade, a minha formação é em educação física, mas ultimamente eu tenho atuado como educador, né, através do meu propósito, e humanólogo porque o meu objeto de estudo hoje, principal, é o ser humano. Então eu tenho estudado cada vez mais no futuro, não para entender de tecnologia, não. Na verdade, eu preciso entender de tecnologia para entender qual vai ser o impacto em nós, seres humanos, daqui para frente. Então, e esse fato de eu ter, ou de eu me conceder esse título de humanólogo, já é uma prova de como vai ser o futuro daqui para frente, certo? No futuro, cada vez mais, nós teremos a liberdade de atuar de acordo com os nossos interesses, desde que a gente busque um desenvolvimento nesse sentido, nessas competências, para poder oferecer aí algum auxílio, algo útil para a sociedade. Para falar de futuro, é muito importante a gente entender quais são as características, né, das transformações que estão acontecendo ao longo do tempo. Como a gente pode observar nessa imagem, o que chama a atenção nesse processo de evolução é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Percebam que o período de transição da Revolução Agrícola durou 5.000 anos, é muito tempo. Já a próxima revolução, que foi a industrial, demorou bem menos. 150 anos foi o período que aconteceu essa transição. A revolução digital, que é a que nós estamos vivendo agora, olha que interessante, 30 anos de transição. E percebam um detalhe, 2020 é a previsão do final dessa revolução digital. Pô, mas Kleber, depois não vamos ter mais essa questão digital? Pelo contrário, ela vai ter uma outra cara, muito mais intensa, muito mais complexa do que a gente conhece hoje, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a velocidade dessas transformações, tá? Dando continuidade a essa evolução das eras, depois da era digital, nós temos aí 3 tipos de futuro. Futuro emergente, até aproximadamente 5 anos, um futuro pós-emergente, que a gente não pode ainda ter uma ideia muito exata do que vai acontecer, e um futuro propriamente dito, que é um período a partir de 10 anos. Ninguém hoje se atreve a dizer com certeza o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, certo? Então, é mais uma informação importante para a gente entender a importância da gente se interessar cada vez mais pelo futuro, tá? Nós já passamos, como eu falei, por várias revoluções, várias eras. Era agrícola, onde prevalecia a força muscular. Depois a era industrial, onde como a principal característica era o pensamento racional. Essas duas eras nós podemos tratar como passado. A era digital, como nós vimos, que a gente está vivendo hoje, podemos chamá-la como a era do presente. E qual vai ser a era do futuro? A era do futuro vai ser exatamente a era do conhecimento. E eu tive o cuidado de trazer essas ilustrações justamente porque nós que atuamos
no mercado de atividade física, no mercado fitness, nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Força muscular já foi uma característica predominante há muito tempo atrás. Não que a força ela perdeu a sua importância, mas ela já não é mais uma prioridade. E é muito importante a gente entenda isso para a gente poder se ajustar no nosso mercado, na nossa atuação. Qual que é a principal característica dos dias de hoje e daqui para frente? O pensamento holístico, ou seja, é entender que o nosso corpo ele não é apenas físico, existe toda uma integração mental, cognitiva e até mesmo espiritual, que é muito importante e deve ser levada em consideração na hora de oferecer os nossos serviços. Tá? A era do conhecimento, como eu falei para vocês, ela vai ser a principal característica daqui para frente. Na verdade, essa era, ela tem um nome. Ela se chama Era Conceitual. Por que conceitual? Porque a partir de agora, pessoal, o que vai prevalecer, o que vai ter um valor maior, são as competências, as habilidades provenientes do lado direito do cérebro. Como, por exemplo, empatia, criatividade, relacionamento interpessoal. Essas serão as competências mais valorizadas daqui para frente. A diferença disso qual é? Até algum tempo atrás, principalmente por influência da Revolução Industrial, o que era importante? Era o pensamento lógico, o comportamento padronizado, o que mais? Matemática. Esse tipo de competência foi muito valorizado. A partir de agora não será mais. Por quê? É muito fácil de entender isso. As máquinas estão cada vez mais suprindo essas características. Então, se nós queremos realmente nos mantermos atualizados, mantermos úteis, e essa é sempre a minha preocupação, ter utilidade para a sociedade, nós devemos nos preocupar cada vez mais em desenvolver essas competências. Okay? Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso só estou transmitindo para vocês, porque como a gente pode observar, todos os anos existem o Fórum Econômico Mundial, onde várias pessoas influentes do planeta se reúnem para discutir quais são os novos rumos da sociedade. E aqui eu tenho uma lista, olha que interessante, essa lista ela foi apresentada em 2016, onde ela fazia uma comparação do que eram habilidades importantes profissionais para o ano de 2015 e aí qual era a projeção para o ano de 2020. Então observe, interessante, criatividade, em 2015 era a 10ª, 2020 ela pulou para a 3ª. Solução de problemas complexos, isso continua sendo top. Pensamento crítico, empatia com os outros. Então percebam que o que eu falei para vocês agora há pouco, a importância das competências do lado direito do cérebro, cada vez mais isso vai ser uma verdade, isso é um fato. Nós precisamos desenvolver isso, tá? Isso era uma projeção de 2016 para 2020. A projeção do ano passado para 2022, olha que interessante. Segundo o Fórum Econômico Mundial, em 2022, quais serão as competências, habilidades que estarão em crescimento? Pensamento analítico e inovativo. Preste atenção no segundo, que para mim ele é um dos mais importantes. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, mas eu diria que esse é um dos pontos primordiais para todos nós buscarmos nos desenvolver. Criatividade continua em crescimento. Olha o 7º, que interessante. Liderança e influência social. Influência social tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente através das redes sociais. Okay? Então, rede social se tornou uma plataforma de muita responsabilidade. Certo? É muito importante que ao se posicionar nessa plataforma, você tenha essa consciência que, independente de quantos seguidores você tenha, aqueles que te seguem por alguma razão. Então você tem um poder de influência sobre eles. Se são 10, 15 ou milhares, não importa.
você tem que ser responsável por aquilo que você está transmitindo, tá? Isso é uma competência muito importante daqui para frente. E olha que interessante, o que segundo eles, em 2022, vai estar em declínio. Olha o sexto, gestão de pessoas. Poxa, até agora, há pouco tempo, a gente estava vendo que gerir pessoas era algo importante, uma competência fundamental. A partir de 2022, isso começa a ter um declínio. Por que será? Com certeza por influência da inteligência artificial. Tá? O que mais que me chama a atenção aqui? Habilidades visuais, auditivas e de fala. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje, nesse momento, com certeza, daqui a pouco tempo, vai ser completamente diferente. Há pouco tempo nós vimos aí um lançamento de que já é possível, eu estando aqui no Brasil, apresentar uma palestra em outro lugar do mundo, no idioma do local onde está sendo apresentado, através de realidade virtual. Então olha quanto essas transformações, elas vão impactar na maneira como nós vivemos, como nós estamos acostumados até hoje. Então, mais uma vez, é muito importante a gente se interessar por esses assuntos, porque inevitavelmente eles vão afetar a nossa maneira de trabalhar, de viver e de relacionar, tá bom? Então, diante do que eu apresentei até agora para vocês, uma coisa é certa: daqui para frente, o tempo todo, nós vamos ter que aprender, desaprender, reaprender, e esse ciclo ele vai acontecer infinitamente até o dia que a gente deixar de existir, tá? Essa é uma frase muito comum do Alvin Toffler, né? Que na verdade a frase completa é: os analfabetos do século XXI serão aqueles que não saberão aprender, desaprender e reaprender. Então, lembra que eu falei da importância da aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem? Novamente eu reforço a importância, porque se você não tiver, primeiro, interesse, disposição e organização para estar se desenvolvendo constantemente, com certeza o futuro poderá não ser um lugar tão interessante para você. Ok? Então, de acordo com o que eu falei até agora, se eu tivesse que resumir em uma palavra para vocês, Cleber, qual é o caminho do futuro? O que nós devemos ter como referência? O que vai ser importante para o futuro? Eu resumiria nessa palavra: educação. Seja o que for que você queira fazer, seja o que você faz hoje, que você pretende continuar fazendo, seja qual for o resultado que você quer oferecer para a sociedade, inevitavelmente vai passar pela educação. E nós estamos vivendo um momento muito importante pensando em educação. Nós falamos o tempo todo, né? É muito importante educar as crianças, as crianças precisam ser educadas da maneira correta. Eu não discordo. Só que quem educa as crianças? São os adultos. E nós, infelizmente ou felizmente, somos de uma geração que não sabemos como as coisas vão acontecer daqui para frente. Nós também estamos aprendendo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a educação dos adultos, certo? Nós precisamos educar os adultos para que esses adultos possam educar as crianças da maneira correta. E aí vocês falam assim: ok, como educar adulto? Esse é o grande desafio. E aí vem a grande questão: como é que você educa adulto? A melhor forma de um adulto se desenvolver ou de aprender alguma coisa é através dele mesmo, certo? Nós precisamos criar essa consciência de autorresponsabilidade pela nossa educação. Esse é um dos pontos muito importantes que todos nós temos que desenvolver daqui para frente. Então, educação é uma palavra importante que abrange muitas coisas, mas eu quero direcionar melhor a palavra educação. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês 3 outras palavras que têm a ver com esse tema, que vão dar a vocês um norte para saber como se comportar e assim se ajustar às exigências do futuro, vamos dizer assim. 3 palavrinhas. Se vocês entenderem muito bem essas 3 palavrinhas e colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês conseguirão se ajustar cada vez mais e melhor às demandas que o futuro vai nos apresentar. Primeira palavra: conexão. Não podia ser diferente. O que significa conexão? Da maneira mais simples de traduzir.
Conexão significa ligar algo, unir, uma junção. Agora vamos pensar na parte prática. Existe um computador, ok? O computador, por si só, já nos oferecia muitas soluções, ok? Agora, a partir do momento que o computador se conectou a uma nuvem chamada internet, o que aconteceu com essas possibilidades? Imensurável, ok? Então, esse é o poder da conexão. Quando a gente se conecta a algo, a gente potencializa o que a gente já tem de melhor, tá? Então, é uma regra hoje inevitável. Todos nós devemos aprender a utilizar a tecnologia para o nosso benefício e de outras pessoas. Então, é aproveitar essa conexão que a internet, que as redes sociais, enfim, que eventos como esse nos proporcionam. Além de relacionar a conexão com a questão tecnológica, eu gostaria muito que vocês também pensassem no ato de se conectar entre pessoas. Tá? O que está acontecendo agora, nesse momento, é um belo exemplo de conexão. A Movement, com toda a sua capacidade, com todo o seu alcance, convidou algumas pessoas para participar desse momento, e essa conexão proporcionou resultados muito maiores do que a gente poderia imaginar. Então, assim, pessoal, procurem, criem o hábito de se conectarem cada vez mais com outras pessoas. E não se esqueçam, se conectar é unir, é juntar as capacidades, as suas possibilidades, para que essa união potencialize um resultado para todos vocês. Ok? Para reforçar a importância da conexão, eu queria trazer alguns exemplos aqui, ó. Pensando em como nós vivemos até hoje. No passado, era muito comum um sistema baseado dessa forma aqui, um sistema centralizado. Um nó central detinha o poder, detinha a informação e acabava distribuindo isso. Se acontecesse algum problema com o nó central, o que acontece com o sistema? Ele todo é prejudicado. Depois fomos evoluindo como sociedade, chegamos a um outro formato, que é um sistema descentralizado. Agora, existem outros pontos centrais com mais autonomia, mas da mesma forma, se esses pontos sofrem algum problema, compromete aquela parte do sistema. Ok? Então, o mundo de hoje, e daqui para frente, ele não funciona mais assim. Ele funciona dessa forma. É um sistema distribuído. Todos conhecem todos, todos têm acesso a todas as informações, todos se conversam, todos se ajudam, ou seja, todos fazem parte do processo. Todos estão juntos no mesmo barco, literalmente. Tá? Isso é uma ilustração do blockchain. Você já ouviu falar, já conhece. É assim que funciona o blockchain. Não existe mais intermediários. Todos nós conseguimos nos relacionar, negociar diretamente uns com os outros. Um outro exemplo desse tipo de sistema é o modo código aberto. O módulo código aberto ele está sendo muito utilizado por empresas de tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. A Microsoft já tem vários projetos dela que ela deixa aberto e disponível para qualquer pessoa acessar. Por que ela faz isso? Ela é louca? Ela vai perder esse segredo? Muito pelo contrário. Ela deixa aberto porque ela sabe que vão ter outros profissionais que vão se interessar, que vão experimentar e vão começar a sugerir melhorias. Olha que interessante isso. Uma empresa que antes, ou melhor, não vou falar uma empresa, mas um sistema que antes tinha uma preocupação de deter a informação, isso aqui é um segredo meu, só eu vou saber para eu ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, isso está cada vez mais deixando de existir. Por isso que eu falei para vocês no começo que a minha intenção aqui é deixar uma mensagem extremamente otimista com relação ao futuro. Porque de fato eu acredito que o futuro tem tudo para ser um lugar muito melhor. Tá? Justamente por ações como essa. Então, se você é um profissional que já tem conhecimento, não guarda isso para você. Compartilha de várias formas possíveis e se abre para poder aprender com outras pessoas também. Essas conexões é que vão potencializar vamos dizer assim, as principais características de vocês. Ok? Então, conexão é a primeira palavra. Segunda palavra, autonomia. Podem também utilizar a palavra empoderamento, que está na moda hoje, né?
Autonomia. Que sentido autonomia? Primeiro, seja lá o que você quiser oferecer como produto, como serviço, tenha em mente que o resultado final é deixar a pessoa autônoma, ou seja, deixar o seu cliente cada vez mais responsável por si mesmo. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Trabalhamos com movimento, atividade física no mercado de academia. Vou ser mais específico, personal trainer. Culturalmente, por muitos anos, o personal trainer ele acreditava que o valor dele era a presença dele do lado do aluno durante o treino. Desculpa a sinceridade, isso nunca foi o mais valioso no papel de um personal trainer. Esse tempo atrás eu até postei nas minhas redes sociais uma frase que é o que eu acredito. O verdadeiro valor do profissional de saúde do século XXI vai estar no seu poder de influência enquanto ele estiver ausente. Então, ou seja, a sua capacidade de educar o seu aluno, de orientá-lo, de influenciá-lo, para que ele saiba se comportar na sua ausência, esse vai ser o teu maior valor para oferecer para alguém daqui para frente. E eu falo isso por vários motivos. Mobilidade. Se a parada prestar atenção que hoje nós não precisamos mais estar presos a um espaço físico para trabalhar. Tem pessoas que fazem aula de inglês com o professor lá na Nova Zelândia. Então, espaço físico hoje não pode nos prender mais. Então, se o profissional de educação física tem para oferecer somente a presença dele, desculpa, mas eu acho que ele está na contramão do processo. Não que isso vai deixar de existir, não vai ter importância, não. A gente não pode se basear somente nisso. Nós precisamos criar novas formas de orientar, de cuidar dos nossos alunos. Tá? Então, gerar autonomia, eu acredito que é uma das formas mais importantes e úteis de poder cuidar de alguém daqui para frente. E ainda falando em autonomia, nós não podemos esquecer da autonomia para nós mesmos. Ou seja, eu tenho que usufruir da minha autonomia para o meu desenvolvimento. E aí eu vou dar um exemplo prático para isso. Alguém já ouviu falar em eutagogia? Eutagogia. Talvez poucos tenham ouvido falar. Mas tenho certeza que pedagogia alguém já ouviu falar. E andragogia? Vamos diferenciar essas três coisas. Pedagogia é a ciência de você educar crianças. Qual é a principal característica? O professor determina o que ele vai ensinar e como as crianças vão aprender. Isso ilustra a pedagogia. A andragogia seria a ciência de educar adultos. Já muda um pouquinho. O professor ele determina o que o adulto vai aprender, mas o adulto tem a liberdade de escolher como ele quer aprender. E aí vem a eutagogia, que é um conceito novo. Que no conceito de eutagogia, eu defino o que eu quero aprender e como eu quero aprender. Ou seja, a responsabilidade ela fica toda comigo. E, pessoal, não tem outra forma da gente se desenvolver hoje se não for através dessa autorresponsabilidade. Então, o que sustenta a eutagogia? Autodidatismo. Eu tenho que ter discernimento para saber o que me falta de habilidade, o que me falta de informação, qual informação está sendo importante nesse momento que eu não a tenho, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir, desenvolver. Ou seja, eu preciso fazer esse filtro e determinar quais são as informações que eu tenho que buscar. Outro ponto, auto-organização. Uma vez que eu defino o que eu preciso adquirir de conhecimento e de informação, eu tenho que estabelecer como eu vou fazer isso. Quais serão os dias que eu vou estudar, quais serão os horários. Eu tenho que criar os métodos e os meios para eu buscar essa informação. E o terceiro ponto que sustenta a eutagogia, obviamente, é a autodisciplina. Uma vez que eu sei o que eu quero aprender, uma vez que eu determinei como eu vou buscar essa informação, eu tenho que me cobrar para que realmente eu faça exatamente como eu planejei. Tá legal? Então, pessoal, a autonomia é o segundo ponto que todos nós devemos exercer e oferecer para os nossos clientes no sentido de se adaptar ao futuro. Tá bom? E o terceiro ponto, inovação. Não tem como ignorar essa palavra hoje em dia, tá? Por vários motivos. Só que para explicar
ou melhor, para que a gente entenda bem o que é inovação, para poder colocar em prática da maneira correta, eu gostaria de diferenciar essas três palavras aqui. Primeiro, o que é imaginação? Imaginação é quando a gente imagina coisas. Eu começo a pensar em várias coisas. Sei lá, estou imaginando agora um dragão com bolas amarelas. Estou imaginando. Então, assim, são coisas que não existem na realidade, estão apenas no abstrato e não tem compromisso nenhum com nada real. É apenas imaginação. Ok? O que é a criatividade? A criatividade é quando eu pego a imaginação e trago ela para solucionar um problema que existe. Ok? Criatividade é quando eu começo a dar utilidade para essa imaginação. Só que tem um detalhe, ainda estamos no campo abstrato. Ela ainda não acontece na realidade. Isso é a definição de criatividade. Então, o que seria a inovação? É quando eu pego essa criatividade e coloco em prática. Então, perceba o seguinte, pessoal. As três caminham juntas. Uma depende da outra. Uma abastece a outra. Mas não basta sermos apenas criativos, porque aí não está resolvendo nada, estamos só ainda no campo da imaginação. É preciso ter atitude, é preciso trazer essa criatividade, essa solução que você encontrou no campo real, né? Para a nossa realidade do dia a dia, para que isso realmente solucione problemas. E por que é importante a gente pensar em inovação? Pessoal, até hoje já existiam muitos problemas que não foram solucionados. Por exemplo, eu acho que vocês sabem que a maior parte da população brasileira é sedentária. Isso é um problema muito sério, é um problema muito grave, que há anos a gente não conseguiu resolver. Está aí um estímulo para vocês praticarem inovação. Como nós vimos até agora, o mundo está mudando muito, ou seja, vão começar a aparecer problemas que a gente nem imaginava. Então, ou seja, exercer essa capacidade de inovar vai ser uma competência cada vez mais importante daqui para frente, ok? E aí, eu imagino que estamos numa feira de fitness, no mercado de fitness, e muitos empresários, ou até mesmo autônomos, devem fazer essa pergunta de vez em quando, né? Ou ter essa dúvida. Como sustentar o meu negócio em um mundo cada vez mais tecnológico? Alguém aqui tem essa preocupação? Que bom que ninguém tem. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Muito simples. Existem três formas de trabalhar: com as mãos, com a cabeça e com o coração. Okay? Com as mãos e com a cabeça, as máquinas já nos alcançaram. E aí eu vou ser sincero com vocês, não dá para brigar com eles. Okay? O que elas ainda não conseguem fazer é trabalhar com o coração. Okay? Então, se você realmente quer permanecer vivo como negócio daqui para frente, busque aquilo que dá sentido para você. Busque no seu coração a razão pela qual você quer oferecer algo para as pessoas. E principalmente, é aí que está a grande chave para preservação, vamos dizer assim, do seu negócio. Ofereça para o teu aluno coisas que vão de cheio ao sentimento dele. Como, por exemplo, experiências marcantes, sentimentos inesquecíveis. Se, através da tecnologia, através do seu know-how, através do seu conhecimento, da sua estrutura, você for além e entregar algo de verdade, com o coração para o teu aluno, de forma que ele perceba e sinta isso no coração dele também, eu tenho certeza que a tecnologia não será um problema para você. Muito pelo contrário, vai ser um importante aliado nessa oferta de resultados que você quer oferecer para os seus clientes. Legal? Obrigado. É isso aí, pessoal. Kleber Maffei. Kleber, obrigado pela presença. A gente fica honrado contigo. Queria convidar todo mundo aqui, a gente vai bater um papo agora. Vamos falar uns 5 minutinhos? Bora lá. Kleber, a sua apresentação ela foi esclarecedora. Eu acho que ela trabalha muito a questão do comportamento, né? Pra gente, acho que tem alguns pontos que eu puxei dessa apresentação, né, do teu pitch que é muito importante, que é
a questão do analfabeto moderno, que todo dia nós precisamos nos desenvolver para desaprender o que a gente faz do jeito que a gente faz, para voltar a aprender numa nova velocidade, num novo método. Mas ao mesmo tempo a gente vive num momento de transição, né? Meu pai aprendeu de um jeito, ele me ensinou do mesmo jeito e agora eu estou com o pé em cada canoa. E alguns estudiosos estão dizendo que, olha, cuidado com a faculdade. Cuidado com a faculdade, porque todo mundo fala para você fazer faculdade porque todo mundo fez no passado, mas agora são 5 anos valiosos onde você está justamente em busca de propósito. Então é melhor você passar um tempo na vida e procurar propósito, trabalhando e, enfim, se jogando, para depois se dedicar e estudar algo que você encontra. Nesse fechamento, nessa nova metodologia de pedagogia, como é que você acha que alguém que está e visita o evento e está justamente nessa fase de se encontrar dentro da atividade física e sempre acreditou que a educação física era o futuro, qual que é a dica de quem já tem muitos anos de janela para quem está prestes a entrar nessa piscina? Como eu falei, é muito importante a gente se desapegar da maneira como nós trabalhamos até hoje. Acho que essa é a palavra, é desapegar. Desapegar não quer dizer que você vai descartar o que você sabe, o que você fez, o que você faz. Mas desapegar parte do princípio de você falar assim, ok, até hoje funcionou, mas se caso eu precisar mudar, eu estou disposto a fazer essa mudança. Então essa flexibilidade é uma das principais características do mundo de hoje. Até pegando o gancho, tem muitas pessoas que falam assim que o mundo hoje está polarizado, na esquerda, direita, uma série de coisas. Na verdade, ele está polarizado, mas não necessariamente por essa perspectiva. Quem estuda futuro entende essa polarização de uma outra forma. Essa polarização ela está acontecendo entre pessoas rígidas e pessoas leves. Na verdade, o termo é hard soft, certo? Então, tudo que você estudar sobre o futuro, você vai ler sempre assim, soft economy, medicina, soft medicine. Então, ou seja, a tendência para o futuro é a leveza. E a leveza no sentido de flexibilidade, certo? Então, por exemplo, eu já cometi esse equívoco e vejo muitas pessoas cometendo. Essa geração agora não quer nada com nada. Essa geração não quer pegar no pesado. Eu acho que a gente não precisa ir para esse lado. Nós temos que aprender uns com os outros, certo? Essa geração é uma geração que já veio meio que preparada para as coisas como elas funcionam. Então, cabe a nós mais velhos termos um pouquinho mais de humildade e falar, pô, legal, como é que ele resolve esse problema? Por que para ele é tão fácil assim, certo? E a gente tentar, volto na conexão. É aquela ideia, pô, deixa eu me conectar com esse menino mais novo aqui para ver o que eu aprendo com ele. É claro que a nossa experiência, ela não vai perder o seu valor, muito pelo contrário. Muitas vezes, a nossa experiência vai ser a direção para essa juventude que tem muita vontade e às vezes não sabe como as coisas funcionam. Mas um conselho que eu dou é esse. Tentar aprender com as novas gerações e não se fechar e falar, eu sei, é assim, não vai mudar. Muito pelo contrário. Você sabe, é assim, mas pode ser muito melhor do que você já fez até hoje. Te deu um ponto importante, a gente discutiu isso ontem algumas vezes com o Mário Bossi, com o Luciano Delia, sobre a velocidade com que a sociedade tem mudado seu comportamento e desenvolver um novo negócio ou o seu pensamento empreendedor, ele muda todos os dias. A gente tem feito essa tecnologia todos os dias em toda a palestra que puxa esse tema, porque fazer um planejamento profissional ou planejamento de vida é uma página em branco todos os dias, porque tudo está mudando muito rápido. E eu acho que aqui a gente tem um cenário importante porque a gente entrou numa seara do comportamento. Até então a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre sistemas ou metodologias, e agora a gente fala sobre comportamento. E, cara, não é fácil mudar comportamento, né? E assim, eu fico perguntando quais são os tipos de exercícios que a gente pode aplicar e qual é a dica que você entrega para todo mundo e que seja prática para você se questionar durante essa jornada, tendo em vista que muitas das vezes é mais difícil do que parece, mas não é tanto. Sobre comportamento, não tem, como vou dizer assim, a receita é muito simples e eu acredito que todo mundo conhece, mas eu acho que a grande dificuldade ela acontece justamente porque a gente tem medo, que é o autoconhecimento. Modéstia à parte, eu reconheço hoje e assumo não para me valorizar, mas porque realmente é uma coisa que eu identifiquei, que eu faço bem e quero fazer cada vez melhor, que é se relacionar com as pessoas. Então, se perguntar para os alunos que eu atendi, que me conhecem, com certeza essa vai ser uma das principais características. E essa habilidade, podemos dizer assim, ela surgiu
muito a partir do momento que eu comecei a interessar por mim. E eu comecei a ver que, tipo, eu tenho um monte de defeito, que eu tenho minhas manias, que eu tenho os meus gostos. Então quando eu olho, eu falo, caramba, eu não gosto do que todo mundo gosta, eu tenho minhas preferências. Então se eu sou assim, as pessoas também são assim. Então aí eu começo a ser mais flexível nesse tato com as pessoas. Eu já cometi esse erro e acho que muitos cometem ainda como no papel de atender alguém ou de orientar alguém, se deixar levar pelo conhecimento apenas. Tá? Essa palavra apenas ela é muito importante. Tá? O conhecimento ele vai ser sempre o norte, aí ele vai fundamentar as nossas ações profissionais. Mas não é só isso. A gente tem que ter o interesse pelo aluno. É saber identificar qual é o momento para eu encaixar essa informação. Cabe agora? Não cabe. Deixa eu dar um tempinho para ele. Pô, tem hora que eu tenho que ceder ao desejo dele. É um capricho, ok? Mas eu sei que aqui eu vou ganhar ele para amanhã eu depois conseguir educá-lo como eu quero. Então essa flexibilidade ela vem muito quando você se conhece. Quando você se dedica um tempo para saber quem você é, naturalmente você começa a entender como você funciona e, na verdade, como nós funcionamos é como todo mundo funciona. Com algumas características diferentes, mas o padrão é o mesmo. É interessante que acho que a abordagem da conversa que nós estamos tendo vai muito de conexão com as conversas passadas, porque a gente está falando sobre um universo que está mudando drasticamente, e quando a gente olha para empresas, o melhor modelo para desenvolvimento, eu diria que são os pequenos bots que fazem a trilha para o transatlântico que está vindo, né? É de você conseguir tomar decisões rápidas, de você começar a se questionar e reaprender, no caso, de uma maneira bastante dinâmica. E isso permite com que a gente seja mais ágil e seja mais competitivo. Ou seja, esse comportamento e essa ideologia dos mais jovens, esse modelo de startup, faz todo sentido, né? Então, quando a gente cruza a sua metodologia sobre o desaprender para aprender, eu acho que faz muito sentido com o que a gente está enxergando dentro do fitness. Falo isso pela Movement, que está mergulhando numa transformação digital e repensando como negócio, mas eu digo que isso é um desafio muito grande para quem está entrando no negócio ou está querendo se recriar dentro do fitness. E a gente tem sido pragmático, sempre nessas conversas, e para fechar, a gente sempre fala sobre tópicos objetivos. Até porque quem está vendo a gente online ou quem está passando aqui pela feira, vai ter uma segunda-feira diferente, certo? E aí, eu fico pensando, quais são as 3 dicas em todo esse contexto, em toda essa história que você traz e compartilha com a gente, para que as pessoas que estão aqui comecem a segunda-feira de uma maneira distinta. Como começar a levantar a cama na segunda com esse mindset distinto, pegando, né, todo esse conhecimento que você trouxe e compartilha com a gente. Legal. Eu vou apresentar 3 lições de casa, vamos dizer assim, e conectando com as 3 palavras que eu disse a vocês que é o norte, né, que é importante. Pensando em conexão, segunda-feira, faça uma lista de que tipo de pessoa você precisa estar próximo. De preferência, completamente antagônico ao que você faz, ao que você é. Certo? Isso é muito rico. Isso abre a nossa cabeça, isso nos traz muitas possibilidades e muitas oportunidades também. Então, para a dica ficar ainda mais direcionada, não tem desculpa de não fazer, existe um aplicativo chamado Meetup. E qual é o propósito desse aplicativo? Ele reúne grupos de nichos diferentes. E ali você fala assim, tem uma galera que vai discutir tal dia, tal horário sobre inteligência artificial. E aí você fala, eu quero me inscrever nesse bate-papo. Okay? Então é gratuito, tem no Brasil inteiro, tem em vários lugares, é próximo. Isso é muito importante. Quanto mais você começa a ter contato com outras pessoas de outros meios, de outras áreas de atuação, a nossa capacidade de enxergar possibilidades, ela aumenta significativamente. Segunda dica com relação à autonomia. Tá? Segunda-feira, de acordo com a lista que eu apresentei aqui do Fórum Mundial, lembra das habilidades importantes do futuro? Olha para ela e fala assim, cara, qual delas eu sou muito ruim? Qual delas é que mais me falta hoje? Essa. E aí traça uma estratégia para você buscá-la. Pessoal, hoje, informação, que era para ser uma solução, será um problema, né? A gente tem muita informação e muita informação ruim também. Mas não podemos negar que temos informação, certo? O que falta é interesse
para você buscar e cada vez mais saber selecionar essas informações. Então, assim, uma vez que você definiu essa habilidade que me falta e eu quero desenvolvê-la, traça um plano. Aonde eu vou buscar? Deixa eu ver quem fala sobre isso. É gratuito, não é? Enfim, traça e começa a pôr em prática essa estratégia. E a terceira dica com relação à inovação. Pessoal, como eu falei, existem muitos problemas na sociedade hoje que ainda nós não encontramos soluções. A dica é, olha para o teu bairro, olha para o meio que você convive e começa a observar, poxa, o que poderia ser melhor? O que o meu conhecimento poderia contribuir para que isso funcionasse melhor? E não se prendam à atividade física. No começo é inevitável que a gente vai olhar por esse viés, mas aos poucos você vai começar a perceber que o seu conhecimento de atividade física vai começar a pensar em soluções que não necessariamente vai impactar diretamente através da atividade física, mas é uma solução que no futuro a gente pode conectar com outras coisas, enfim. Mas o mais importante é a gente colocar o nosso conhecimento a favor da sociedade, né? E a melhor maneira de fazer isso é inovando, ok? Eu acho que são 3 dicas poderosas, acho que tá bem fácil, didático. Já é possível, ou seja, não é nenhuma utopia começar a segunda-feira com o pé direito, né? Bom, Kleber, mais uma vez, queria agradecer você ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, tem toda uma experiência, é incrível a forma como você conduz essa linha de raciocínio e ajuda a gente. Não tenho dúvida que todo mundo aqui deu uma chacoalhada no mindset para pensar diferente a partir da próxima semana. E que seja a primeira de muitas, espero que a gente faça cada vez mais eventos como esse, porque a gente aprende demais. Legal, É uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço e com certeza virei sempre que vocês me convidarem. É isso aí, pessoal. Kleber Maffei.